essa mentoria online. Então, essa mentoria o Senhor colocou no meu coração porque eu venho percebendo uma certa, algo no meu espírito, sabe? Eu venho percebendo uma certa falta de tempo muito grande no nosso dia a dia, às vezes até por questão mesmo de administração de tempo, falta às vezes sabedoria em determinados temas ou em como administrar bem o tempo. E o Senhor colocou no meu coração para dar essa mentoria para vocês, dentro de tudo aquilo que eu tenho vivido, né? E é muito bom a gente contar dos frutos, contar do que o Senhor já fez, sabe? A gente está aqui em família e é importante haver esse compartilhamento, porque implementando esses métodos que eu vou passar aqui para vocês, que eu venho aprendendo desde ali do curso de engenharia de produção mesmo, esses métodos funcionaram para mim. Então, é, eu tive a capacidade, né, de fazer a UFES e o REMA ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo também servir na igreja local e num movimento chamado de Juventude da Fé. Nunca repeti em nenhuma matéria dentro do meu tempo de UFES, dentro dos meus 5 anos, e graças a Deus e graças à sabedoria que Ele nos dá, e a gente sabe que os princípios eles são imutáveis, mas os métodos eles são mutáveis, eles podem mudar. Então eu venho através dessa mentoria aqui propor para você métodos que vão facilitar e expandir ainda mais a sua capacidade. E dando esse exemplo, né, desse fruto da minha formação em engenharia de produção, com essa capacidade que o Senhor me deu para poder levar a minha vida como missionário, como estudante de uma universidade federal, como estudante de um centro de treinamento bíblico. Hoje, graças a Deus, o Senhor também me deu a capacidade, né, de concluir a escola de ministros com sucesso, trabalhando em administração de uma empresa, que na verdade são duas, que é a empresa que eu tenho hoje do curso TED, que presta serviço de tradução e também interpretação, tudo ligado ao inglês, né? E também o ensino do inglês. E também o Timimo. Então, tudo isso é possível porque o Senhor vem desenvolvendo através de mim esses métodos, e esses métodos fazem com que o alcance da glória dele, da graça dele, possa ser ainda maior através da minha vida. E não me falta tempo para minha família, não falta tempo para mim mesmo, não falta tempo para eu descansar, não falta tempo para eu estar aqui com vocês e servir outras pessoas e servir a minha igreja local. Então, você, através dessa mentoria aqui, você vai aprender esses métodos, e eu creio que até a sua vida emocional vai se tornar uma outra vida, vai dar uma virada de página, porque o nosso planejamento e a nossa organização lá tem muito a ver com as nossas emoções. Se você já estudou sobre essa questão da ansiedade, se você é uma pessoa planejada, o planejamento reduz e muito as crises de ansiedade, os picos de ansiedade, sabe? Então, eu falo isso porque isso foi prova também para mim. Eu tive a oportunidade de fazer terapia no final de 2019 e no início de 2020, e pôr tudo isso em prática, que também foi uma recomendação da minha terapeuta, proporcionou esse fruto também nas minhas emoções. E por que não dizer também na minha espiritualidade? Então, vamos lá, né? Vamos começar só para embasar aqui referenciar, né, o nosso treinamento. Todo o conteúdo que está sendo ministrado aqui, ele foi um conteúdo, né, que eu aprendi, como eu já falei, né, no curso de engenharia de produção. Aprendi também num curso de liderança que eu fiz aqui em Aracaju, chamado LabX. É um curso reconhecido também pela Fundação Estudar, então foi fantástico para mim. Ministrações de pessoas, né, do professor Giacomi, que você vai ver aqui conteúdos que eu aprendi na escola de ministros. É, Também ministração da Fernanda, uma das pessoas que servem lá na agência de missões em Campina Grande. Também tem conteúdo aqui que ela trouxe, né, que o Senhor trouxe através da vida dela. E, e aquilo que o Senhor vem ministrando também ao meu coração.
Se tiver mais alguma referência aqui, eu vou citando ao longo da mentoria, certo? Pega o seu caderno, pega aí o seu celular, sei lá, o seu computador, as suas anotações, anote as referências, anote as frases, eu creio que vai agregar bastante para a sua vida. Anote o passo a passo e o mais importante, ponha em prática, certo? Então vamos lá, vamos começar. O primeiro versículo que eu quero aqui mostrar para vocês, que demonstra que Deus busca, Ele espera na verdade de nós equilíbrio e moderação com o nosso tempo, em 2 Timóteo 1,7. Ele fala o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E para reforçar isso, a palavra também fala lá em 2 Timóteo 2,4: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Às vezes, numa falsa impressão de querer agradar todo mundo, a gente quer dizer sim para tudo que vem para as nossas mãos, para todos os convites, e a gente tem que vigiar muito com isso. Então, nós não devemos agradar a todo mundo, porque a gente nunca vai conseguir isso. Nós devemos agradar a Deus. Então, a vontade de Deus para as nossas vidas vai agradar a uns e desagradar a outros. Mas o que importa é que você tem que seguir a vontade dele, e você vai ser pleno se você seguir a vontade dele. Por isso que aprender a dizer não é algo fundamental para quem é cristão. E claro que existe a forma certa de você dizer não, sempre com tato, né? E sempre dizendo a palavra certa, na hora certa, da forma certa, não sendo grosseiro. Lá em Gálatas 1,10 fala que Paulo, né, ele fala a respeito dessa questão do agradar a homens, não agradar a homens, mas agradar a Deus. E quando a gente aprende a dizer não, a gente entende que a gente não tem que estar abraçando o mundo com as nossas próprias mãos, sabe? A gente não é um faz-tudo. Eu queria destacar aqui o exemplo de Fernanda Brum, que ela mesmo ouviu mesmo de Deus falando para ela, né? Ela estava numa época em que ela estava muito ativa, trabalhando para o Portas Abertas, encaminhando pessoas, ajudando pessoas, né, a sair do tráfico humano. E foi uma série de questões que ela se envolveu, e isso acabou comprometendo a saúde dela. Ela disse que, inclusive, em um dos shows, ela estava lá cantando e ela apagou do nada, teve que cancelar o show, porque ela estava muito sobrecarregada. E ela ouviu de Deus o seguinte: você não é o Espírito Santo, você não é... E até Tony Cook fala no livro Qualificados: você não é o Messias. Então, ela fala inclusive da síndrome do Salvador, né? Que ela chama isso de síndrome do Salvador, a gente querer abraçar o mundo com as próprias mãos. E eu trago essa questão dessa síndrome não só para a questão espiritual, mas também para a questão natural. Muitas vezes a gente quer ir além das nossas capacidades, além até do que Deus nos ordenou, para poder fazer na nossa própria força as coisas acontecerem. Você faz o que cabe a você fazer, o que está na sua capacidade e no seu limite de fazer. Quando você já percebe que há um peso sobre aquilo, sabe? Tudo bem, é um preço, mas quando há um peso, é diferente, sabe? O Espírito Santo começa a sinalizar em você, e tudo começa a ficar cansativo, a ficar chato, enfim. Então, eu recomendo você assistir essa entrevista que a Fernanda Brum deu lá no programa da Eliana, tem no YouTube completa. Assista, porque eu creio que Deus vai falar muito com você, sabe? E quando a gente olha para o exemplo de Jesus, Jesus foi um ministro bastante equilibrado. E eu queria citar o exemplo de Lázaro. O próprio Lázaro, quando Lázaro morreu, Jesus ele estava fazendo a vontade do Pai, e o que ele estava fazendo naquele momento não podia esperar. Então ele tinha que estar lá naquele momento, e ele teve que dizer não para as pessoas que estavam pedindo para ele ir lá para ver Lázaro, porque Lázaro estava doente. E ele disse não. Lázaro morreu. O povo, acredito que ficou com muita raiva dele. E teve até um dos discípulos, se eu não me engano foi Tomé, falou: então vamos para lá para a gente morrer, né? Quando eles estavam se dirigindo para lá para poder ver Lázaro, porque ele pensou que o povo ia apedrejar ele de tanta raiva. E quando ele chegou lá, o milagre aconteceu. Então, Deus sempre chega na hora certa, sabe? Por mais que a gente espere que as coisas sejam de uma forma, Deus sempre chega na hora certa. E quando é a vontade dele que a gente está fazendo, o Lázaro ressuscita, na hora que tem que ressuscitar.
Mesmo que coisas estejam doentes e elas pareçam piorar, é melhor você esperar. É melhor você seguir a vontade de Deus e esperar para cumprir aquilo que Deus quer na hora que Ele quer. Porque sempre o nome dele é glorificado. E se for necessário, milagres acontecem. E pedras são removidas. E Lázaro são ressuscitados. Amém? Jesus ele saía para lugares isolados. Ele deixava multidões lá, muitas vezes, para poder receber do Pai, para estar com o Pai, sabe? Então vai ter momentos que a gente vai ter que deixar uma multidão de coisas que a gente tem para fazer na nossa agenda, sabe? Para poder estar com o Pai. Assim como Jesus esteve, porque Jesus ele se tornou muito assertivo, sabe? Foram 3 anos no ministério muito intensos para mudar o mundo. E ele fez isso acontecer, mas por quê? Porque ele estava com o Pai. E isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso mais para frente, quando chegar na parte prática. A gente vai ter uma prática aqui de como administrar o tempo. Então, esteja preparado, tá ok? Vamos lá. Como eu já falei para você, né, para vocês aqui, não é que você vai ter que dizer não de forma mal educada, mas existem formas que você pode negociar para que aquele sim não fique tão pesado. Ou, perdão, para que aquele não fique tão pesado também, pode ser. Né? E aqui eu até anotei, né, o exemplo do meu pai. Né? Eu e meu pai tínhamos muito problema em relação a isso. Quando eu passei a aprender a negociar, a gente vai falar isso um pouco mais para frente, essa chave virou na minha vida e se tornou tudo mais leve. O exemplo de José, eu destaquei aqui, né, que ele disse um não bem redondo para a esposa de Potifar e acabou se dando mal por isso. Então, muitas vezes os nossos nãos vão nos levar realmente para lugares que a gente não desejava estar, sabe? Mas a gente vai ter que dizer aquele não porque é o que Deus quer que nós digamos, é o que Ele quer que a gente diga e é o que a gente, sabe, tem dentro de nós como uma impressão, como uma direção de Deus mesmo. Então, às vezes, você dizer não vai fazer você passar por certos estreitos mesmo, assim como aconteceu com José. Decidir pelo que é certo e não pelo que é fácil. Amém? Muitas vezes eu já recebi propostas de enriquecimento, principalmente naquela época em que estava bombando os marketing multinível. E aparentemente aquilo ali era muito brilhante aos olhos, sabe? Só que eu tive que muitas vezes dizer não. O Espírito Santo dizia para mim, diga não, porque eu não chamei você para isso. E aquilo me doeu no momento, graças a Deus eu disse não. E hoje eu não estou vivendo, construindo o sonho de outras pessoas. Eu estou vivendo, construindo os sonhos de Deus para a minha vida. Então, a própria palavra fala lá em Mateus 5,37, né, que a sua palavra seja sim, sim ou não, não. Então, Jesus espera de nós que nós possamos ser decididos e possamos ser homens de palavra. Hoje é o que eu digo que é raro de se encontrar. São pessoas de palavra. E muitos cristãos acabam não entendendo porque certas coisas não acontecem com a vida deles e estão acontecendo com a vida de outras pessoas. E eu posso muito bem dizer com propriedade que essas pessoas, aonde as coisas de Deus, a bênção de Deus alcança e as coisas acontecem, elas estão vivendo os princípios, elas são pessoas de palavra. Por quê? Porque Deus honra isso, sabe? Deus honra a fidelidade. Se nós somos fiéis no pouco, Ele nos coloca no muito. A própria palavra fala sobre isso. Nessa imagine só, se o oxigênio, né, que a gente respira, ele fosse um gás indeciso. Vamos falar um pouco de ciência, né? Deus criou o oxigênio com uma estabilidade e com uma fidelidade para o propósito para o qual ele foi criado. E você imagina se o oxigênio se rebelasse contra Deus e não cumprisse esse princípio estabelecido por ele, e ele ficasse oscilando entre água e oxigênio, a gente estaria respirando oxigênio e quando ele chegasse nos nossos pulmões a gente não ia conseguir metabolizar ele para poder conseguir ter energia o suficiente para sobreviver. Não, ou seja, não iríamos conseguir respirar. Então você imagine só. E justamente os compostos instáveis na química, eles são utilizados para explosões. Então, eu não quero ser uma explosão, nem na minha família, nem no ministério,
sabe? Uma explosão que eu digo, uma explosão negativa, uma explosão ruim, sabe? Então eu quero ser uma pessoa estável, uma pessoa moderada. Então tudo isso vai dar base para entender o gerenciamento de tempo. E eu estou mostrando para você aqui a importância da gente ser moderado, da gente ser organizado, certo? É isso que a gente tem que entender agora de início. E aí, trazendo um pouquinho aí da ministração que eu recebi, inclusive foi ontem, de Fernanda, que serve lá na agência de missões em Campina Grande. Ela falou que tempo com Deus, tempo com o Senhor é algo essencial. Ela foi para uma conferência com vários homens de Deus, sabe, bem assim conhecidos, como uma delas, homens e mulheres de Deus. Uma delas é Reid Baker, e ela é ministra lá na África, né? Ela tem é como se fosse um abrigo, uma instituição lá, ela é bem conhecida, e toda a ministração desses homens e grandes mulheres de Deus, Todd White também estava lá, eles tinham uma única frase, ela disse, né? Elas tinham uma única voz, um único falar, que eles diziam o seguinte: eu só faço o que eu faço porque eu tenho tempo com o Pai, sabe? E é algo, um princípio primordial que Jesus carregava com ele, e até hoje ele tem. Ele está lá com o Pai, mas ele também habita dentro de nós, e é isso que ele espera de nós, sabe? Porque quando nós temos tempo com o Pai, coisas que era pra gente terminar ali em 4 horas, a gente consegue terminar em 4 minutos, sabe? Porque há uma assertividade, uma precisão para poder acertar o alvo, sabe? A gente não fica correndo igual uma barata tonta, ansiosa, sabe? Algo do tipo. Não, a gente vai certeiro, no ponto certo. E não só por isso, mas porque ele nos enche do amor, de certeza, de convicção de que o que nós estamos fazendo é o que ele quer que nós façamos, e ao mesmo tempo a gente está ali se relacionando com ele, vendo, poxa, funcionou, ele, meu Deus, me ama, sabe? E a gente está provando o amor dele, porque as coisas começam a funcionar, as coisas começam a dar certo, e é isso. É fundamental o tempo com Deus. Então, Fernanda inclusive destacou, né? A gente tem uma tendência muito grande em fazer, 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 sabe? E às vezes até a gente se fecha no nosso quarto quando a gente vai ter o nosso tempo com o Pai, e acaba deixando a mente tão ligada nas coisas que a gente tem que fazer, que acaba se lembrando de coisas e não se entrega por completo para Deus. E aí tem uma frase que ela destacou de Reinhard Bonk, que foi um grande evangelista na época dele. Ele traz o seguinte: o evangelho é eterno, porém não temos a eternidade para pregá-lo. Nós só temos o tempo que vivemos para alcançarmos aqueles que vivem enquanto vivemos. E aí ela trouxe uma ilustração do alpinista. E assim, o alpinista ele tem uma tarefa a cumprir, que é subir aquela montanha. E a montanha que ele tem que subir é muito alta, e o ar de lá é rarefeito, ou seja, tem bem poucas moléculas de oxigênio, já que a gente estava falando de oxigênio, né, no ar para ele poder respirar. Então a respiração se torna muito mais ofegante, é uma luta para ele poder conseguir se esforçar. Então o nível de energia que ele tem que usar lá enfim, é absurdo. E se o alpinista ele não for bem preciso naquilo que ele for carregar, ele só tem que carregar o essencial para ele conseguir chegar na montanha, sabe? Se ele levar, por exemplo, além dessa conta, ele pode correr risco de vida, sabe? Por não conseguir chegar até lá porque é muito peso. Ele pode, se ele estiver indo com várias pessoas, ele pode comprometer a viagem de todas aquelas pessoas e do time inteiro por conta de uma coisinha a mais ali que ele levou e que foi um peso para ele e para o time todo. Então, eu entendo uma seriedade muito grande de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo, para que nós possamos ser pessoas, ministros, sabe, cristãos, organizados. Porque eu sei que a nossa vida, ela fala muito mais alto do que as nossas palavras. E se as pessoas elas veem em nós uma pregação bem organizada, mas elas não veem uma vida organizada, eu acredito que a nossa pregação vai ser invalidada pela nossa vida, sabe? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E Deus é um ser organizado, Ele conta tudo. A palavra fala lá em Salmo 147, versículo 4, que Ele conta as estrelas e chama cada um pelo nome. Em Lucas 12, 7 fala que os cabelos da nossa cabeça são contados por Ele. E o dia ele colocou para todo mundo, para o rico, para o pobre, para todos, sem distinção.
nosso dia ele dá 24 horas, que equivale a 1.440 minutos, que equivale a 86.400 segundos. Então, entender isso é você entender que todos têm tempo. Essa desculpa, né, de que eu não tenho tempo é um engano mesmo. Todos têm. A questão toda é o que você faz com o seu tempo. Então, por exemplo, algumas pessoas elas dizem não ter tempo para ir para o hospital. Mas e se elas pegassem, por exemplo, um câncer? Então elas com certeza teriam tempo para ir para o hospital, sabe? Então, por quê? Porque aquilo virou uma prioridade para ela. Né? Se você, por exemplo, ganhasse uma viagem para ir para Veneza ou amanhã, e você tinha que arrumar suas malas para ir amanhã, eu garanto que você ia se virar nos 30 para poder ir para essa viagem, tudo pago, né? Para poder não perder essa oportunidade. Por quê? Porque isso virou uma prioridade para você. Então, o nosso tempo, ele tem muito a ver com as nossas prioridades. Então não é uma questão de tempo, mas sim uma questão de prioridade. E aí tem alguns passos aqui que eu elenquei para que nós possamos remir bem o tempo. Primeiro de tudo é diminuir as distrações. Como eu já falei do exemplo do alpinista que Fernanda ministrou. Você lançar fora todo o peso desnecessário, isso é muito primordial para você começar a administrar bem o seu tempo. São coisas que inclusive não são pecados e que não são ilícitas, são até lícitas, mas são pesos para a sua vida, para o propósito de Deus na sua vida. E eu costumo chamar de ervas daninhas. São coisas que, por exemplo, aqui eu até coloquei um exemplo, né, nas redes sociais, muito tempo você despende nas redes sociais. Teve uma época que eu literalmente me monitorei nas redes sociais. E eu vi que eu estava gastando muito tempo. Eu comecei a diminuir o meu tempo e eu ganhei tempo para poder fazer outras coisas, como por exemplo aprender uma nova língua. E aí eu vou explicar para vocês mais tarde, quando a gente chegar na parte prática, como foi que isso aconteceu. Mas tudo isso aconteceu porque eu tirei, eu localizei, eu verifiquei que eu tinha essa erva daninha, que era o grande tempo que eu estava despendendo nas redes sociais, e eu comecei a direcionar para outras prioridades que iriam render para mim dividendos e, enfim, recompensas não só para mim, mas também para outros, sabe? Em relação a aprender um novo idioma. Inclusive, comentando sobre redes sociais, eu gostaria de indicar aqui um livro de Berilo Borba, Deus, eu compartilho, Deus curte, eu não lembro se o título é esse. Deus curte, eu compartilho, uma coisa assim. Mas é um livro maravilhoso sobre redes sociais e ele nos dá realmente uma sabedoria para como usá-las e usá-las dentro de um tempo equilibrado, dentro de uma moderação esperada por Deus. Então aqui, né, diminua as distrações. Por quê? Porque quando sobra tempo, você tem esse tempo sobrando para produzir e também para descansar. Então, já dei o meu exemplo, né, em relação a aprender os idiomas, né, de Libras e espanhol. Inclusive, pessoas têm sido alcançadas durante as missões que eu faço, porque eu conheço esses idiomas e eu tenho a capacidade de estabelecer essa ponte entre essas pessoas e Jesus, sabe? Então, você imagina só, se eu chegasse como missionário diante dessas pessoas e não tivesse esse conhecimento, né? Essas pessoas estariam sendo barradas de receber a Cristo, né? Então, eu estou dando essa oportunidade. Quando eu invisto o meu tempo no meu crescimento, eu estou gerando oportunidades e criando pontes para que mais pessoas tenham acesso a Cristo, como vocês estão tendo aqui acesso a essa palavra que vai transformar a vida de vocês nessa questão em relação ao gerenciamento de tempo. E também tem uma questão quando a gente fala de distração, que é o tal do presenteísmo. Quando você trabalha, tem um indicador que muitas vezes os trabalhadores, os patrões usam, que é chamado de absenteísmo, quando o trabalhador falta no trabalho. Aí, por exemplo, por mês você teve um absenteísmo de 4 dias, então você é descontado no seu salário 4 dias, se aquele absenteísmo, se aquela falta não for justificada. O absenteísmo é isso, tem relação com a sua falta. Mas existem pessoas que talvez, por exemplo, estão assistindo essa mentoria aqui e estão aqui assistindo, mas não estão aqui presentes.
Entende? Então, é muito importante você não estar distraído aonde você está. Inclusive na igreja isso acontece. Pessoas que estão no ambiente da igreja, sentado lá, mas a cabeça está em outros lugares. Isso também é uma perda de tempo muito grande. Por quê? E não só de tempo, mas de dinheiro. Porque você está gastando energia, você gastou gasolina para ir até o local, gastou seu tempo em que você poderia estar fazendo outra coisa e está lá, sabe, enfim, parado, pensando em outra coisa, e o nome disso é presenteísmo. Então, a dica para se livrar do presenteísmo é isso. Se é para você estar lá, se entregue e dê o seu melhor para aproveitar ao máximo do seu tempo presente. É por isso que o presente se chama presente, porque é uma oportunidade que Deus está te entregando agora. Aqui na letra B eu coloquei o seguinte: desabilite os sons de aviso do celular. Isso é muito importante, principalmente para quem é empreendedor. Às vezes até tem pessoas que desenvolvem uma certa ansiedade devido a alguns toques, sabia, que o celular dá. Então, assim que o seu celular toca, você às vezes para tudo que você está fazendo para você poder mexer nele. Então, se você fica assim o dia inteiro, você está deixando que as outras pessoas comandem o seu tempo. Ou seja, o seu aparelho comande o seu tempo e não você mesmo. Então, o princípio da criação que Deus estabeleceu lá em Gênesis 1:26 foi o quê? Para que nós possamos dominar. Então, se você não domina, como é que você vai ter resultado? O ideal é você acessar o celular quando você quer acessar. Por exemplo, a cada 1 hora, a cada 2 horas, você quem determina. Aí dá para você priorizar também as suas ligações importantes, por exemplo, do seu chefe, dos seus pais, você colocar ali como prioridade e o celular não tocar, mas vibrar, sabe? Então tem celulares que permitem essa configuração. Então dessa forma você consegue focar melhor nas suas atividades principais e você comanda o seu tempo e não seu celular que te comanda, ok? Aqui na próxima, como eu já falei, né, você não tentar abraçar o mundo com as suas próprias mãos. Ou seja, você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Parece que você está sendo produtivo quando você faz isso, mas na verdade você está perdendo tempo, certo? É uma pegadinha. Por quê? Tem uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres que diz o seguinte, que você fazer muitas coisas ao mesmo tempo reduz a sua produtividade em até 40% e diminui o seu QI em até 10 pontos. Então é algo comprovado cientificamente, sabe? Então é muito importante, gente, ter foco. Por exemplo, você está aqui nessa mentoria, tenha o seu foco voltado para cá. Se desliga de tudo e foca aqui, que eu sei que você vai absorver muito mais. Então, o ideal é o quê? Você fazer uma coisa por vez e terminar. Isso é bíblico? É. Em 1 Coríntios 9:1 diz o seguinte: eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Então, Paulo sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele tinha um alvo. Então, é importantíssimo a gente ter foco. Inclusive, na engenharia de produção, a gente estuda na matéria de inovação, gestão da inovação. Um dos princípios da inovação, que é a focalização. Se você faz tudo dentro do seu negócio, você acaba não fazendo nada. Então você precisa nichar, você precisa focar, você precisa estabelecer realmente esses focos para você conseguir alcançar os seus objetivos com mais precisão. Outro ponto aqui é você determinar 4 prioridades para o seu dia ou para a sua semana. Então, para um membro do corpo de Cristo, sem dúvida a maior prioridade do dia é começar o seu dia buscando na sua maior fonte, que é Ele, né? Então a gente vai falar isso quando chegar na parte prática. E Paulo, ele fala lá em Efésios 5, depois você dá uma lida aqui nesse trecho. Se quiser pausar e dar uma lida aí, você vai ver que ele dá o segredo aqui, o princípio de remir o tempo. A gente consegue remir o tempo dentro de dias bons, também de dias maus, eu tenho certeza, mas principalmente nos dias maus, sabendo a vontade do Senhor, sabe? E quando a gente não sabe, a gente se torna um insensato. Então, é muito importante a gente saber a vontade de Deus. Inclusive, tem uma pesquisa de neurociência em Atlanta que fala que os 30 minutos iniciais do seu dia são cruciais, sabe? E essa pesquisa foi trazida no livro Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye. Então, é muito interessante você começar o seu dia conversando com o Senhor, porque Ele vai te dar, sabe, os direcionamentos. E isso, eu vou dar o exemplo mais pra frente, quando chegar na parte prática.
E por que que priorizar vai te fazer ganhar tempo? Porque você vai ter mais resultado com menos tempo e esforço. Sabe, se você deixa todas as suas atividades para você fazer tudo dentro do mesmo bolo, você pode ser que quando você chegue no fim do dia, você fez muita coisa, mas aquilo que era prioridade e que dava mais resultado, você acabou não fazendo. Ou fez e não fez da forma como você gostaria de fazer. E qual é o conceito de produtividade? Não tem a ver com a quantidade de horas trabalhadas, mas tem a ver com o resultado que você gera ao final de cada dia. Tem até o exemplo trazido no livro Geração de Valor, que se você busca dar um passo por dia no ano em direção ao seu objetivo, em direção ao seu sonho, no final do ano você deu 365 passos. E essa é um princípio que eu carrego comigo muito forte, sabe? Que por mais que os meus passos não sejam de repente os resultados, né, aqueles resultados bombásticos ainda, eu estou dando pequenos passos em direção a esses resultados. E é esses pequenos passos, esses micropassos que a gente chama, é que faz a gente alcançar, mesmo que seja na nossa velocidade, mas o que importa é que a gente está chegando lá. Mais longe a gente já esteve, mais longe a gente já esteve. E inclusive eu trago aqui, né, como é que você consegue fazer essa categorização. É, eu vou dar um exemplo comigo em relação às minhas atividades diárias. Eu tenho um aplicativo de agenda e aí, por dia, eu tenho algumas atividades para fazer, que isso está no meu planejamento semanal. E meu planejamento semanal, vou apresentar aqui ele para vocês, ó, é esse planejamento aqui. Já já eu vou explicar como é que funciona, mas basicamente o que vocês podem ver aqui, eu começo meu dia, né, aqui é de 6 da manhã até, coloco aqui, né, até 1h30 da manhã, esse planejamento, e aí eu vou inserindo aqui as minhas atividades. E aí, por dia eu consigo programar nesse aplicativo essas atividades que vão se repetir semanalmente. E aí eu posso colocar dentro dessas atividades micropassos, que são esses pequenos passos que eu preciso fazer para realizar aquela atividade. Por exemplo, quando eu tenho no meu dia que fazer alguma coisa relacionada ao otimismo, eu abro aqui um micropasso, por exemplo, aí eu digo post relacionado ao abuso sexual. Pronto, então aí eu tenho que priorizar isso aqui. Aí eu posso colocar, por exemplo, uma atividade B, que upar é você jogar na nuvem, né? O vídeo do canal. E aí isso aqui fica, depois que eu fizer essa A, eu faço essa B. E aí eu vou fazendo, né? A prioridade C. Vai ter dias que eu vou conseguir cumprir a B e a C, mas vai ter dias que eu só vou conseguir cumprir a A e a B, mas eu foquei na minha prioridade, que é a A. Aí quando eu consigo resolver a A, o que que acontece? A vai embora e quem era a B se torna o quê? A. E aí eu foco nessa segunda atividade, certo? Eu posso trocar a letra ou não, mas vou fazendo e resolvendo, a ideia é essa. Só estou explicando aqui para você como é que cada atividade do dia, da minha semana, eu consigo fazer essa categorização, certo? Na prática. E aqui, ó, que é a nossa última dica desse passo a passo, eu explico, né, que você deve começar o seu dia com a atividade mais importante. Por quê? Porque no começo do seu dia você está com toda a sua energia. Inclusive tem um livro chamado O Milagre da Manhã, que ele fala sobre isso, sobre esse milagre que de fato acontece quando você foca nas suas prioridades logo nos primeiros momentos do dia. Lembra que Paulo falou lá em Efésios 5 que os dias são maus? Então, imagine no dia mau, né? Se você começa já focando na sua prioridade, o que vai acontecer? Você, no início ali daquele dia, você já vai estar com a mente fresca. O que era mal, o que é para ser mal, ainda não aconteceu, assim, teoricamente falando, né? Não sei se você vai abrir o celular e a notícia vai estar lá, por isso que é muito bom você já começar o seu dia focando em Deus e não no seu celular, porque eu conheço pessoas que, minha gente, pelo amor de Deus, acorda e já está com o celular ali do lado, mexendo nos stories e tal. Isso, sinceramente, é uma atitude de desonra.
para com Deus, sabe? Porque você está dizendo ali, ó, para mim o mais importante no começo do meu dia é o meu celular, não minha conversa com Deus, sabe? É algo assim muito ruim. Para mim, o mais honroso em relação a Deus é você dizer para Ele bom dia, dar atenção a Ele, sabe? Porque Ele é o que é eterno. O celular, ele é passageiro. Então, voltando para o milagre da manhã, é o seguinte, você está com um nível alto de energia, sabe, no começo do seu dia. Então é algo importantíssimo você já priorizar ali, começando com a atividade que merece a sua prioridade, né? Você começar com ela. E você acaba usando o seu melhor mesmo, para você poder fazer essa atividade. Lucas 10:41 fala que Marta perdeu em relacionamento por estar atarefada demais. E, de fato, ela não escolheu a melhor parte. Então, é isso que eu estou falando aqui para vocês. Quando nós escolhemos a melhor parte, nós comemos, nós desfrutamos da melhor parte. Então, aqui tem outra referência, né? 1 Timóteo 5:8 também, para vocês meditarem. Para você que é criativo, a minha dica é o seguinte, por exemplo, se você trabalha com teatro, trabalha com essa parte também de que precisa de criatividade para poder fazer stories, para poder fazer outras coisas, eu sugiro você andar com um caderninho de bolso ou fazer um bloco de notas no seu celular para você ir anotando suas ideias em relação ao seu negócio, em relação a coisas que vão demandar da sua criatividade. Por quê? O que acontece quando você é uma pessoa criativa? Se você parar para se sentar com pessoas que são criativas, você pergunta para elas, quando é que sua criatividade vem? E elas vão responder para você que essa criatividade vem nas horas mais inusitadas mesmo. Por exemplo, comigo, o meu momento criativo, a gente chama de momento criativo. Esses momentos, né, que a criatividade vem. Quando eu estou fazendo exercício físico, acontecem meus momentos criativos. Às vezes também quando eu estou dormindo, quando eu estou orando em línguas também. Então, perdão, quando eu estou dormindo não, mas um pouco antes de dormir. Então, é interessante você ter ali o seu bloco de notas, o seu caderno ali perto de você, para você conseguir anotar. E aí você anotando, você não vai perder aquela ideia. Aí você diz, mas eu consigo me lembrar depois. E aí eu anoto depois. Não, você não vai conseguir se lembrar, você acaba se esquecendo. A maior parte das vezes você acaba se esquecendo. A criatividade, às vezes as pessoas pensam, né, que alguém criativo, a pessoa vai se sentar ali num momento determinado que ela separou e vai começar a produzir algo criativo. Nem sempre é assim. E na maior parte das vezes não é assim. A criatividade ela vai acontecer durante o dia a dia, é como um processo mesmo. E você tem que estar atento para poder sugar desse processo essa criatividade for liberada. E aí, se você tiver ali, ó, sempre pronto com você, um caderninho, um bloco de notas, isso vai te ajudar muito a você organizar suas ideias e você colocar sua criatividade para funcionar. Eu aprendi isso, mais um referencial desse conteúdo aqui, né? Lá na CNC, quando eu estava fazendo a parte de roteiro, o curso de roteiro, o professor ele falou que existem momentos criativos e eles acontecem da forma que eu expliquei para vocês aqui, tá ok? Outra questão aqui é você fazer uma leitura de livros, né? Se você tem problema para separar um tempo para ler livros e quer gerenciar bem o seu tempo em relação à sua leitura, você pode fazer uma leitura por partes, que é uma leitura particionada. O que é isso? Você leva o seu livro na bolsa e você vai lendo em qualquer brecha de tempo que você tem. Você vai para um consultório, leva o seu livro. Você está pegando o ônibus, você leva o seu livro. E aí você vai abrindo o livro e vai lendo ali. E assim, gente, um gatilho que eu estava aprendendo a controlar, que foi o uso de rede social, né? O uso de celular, é o seguinte, toda vez que eu sinto vontade de pegar no celular, quando eu estou nessa brecha de tempo, eu redireciono essa vontade para pegar num livro. E eu tenho lido e relido muitos livros assim. Eu tenho feito isso durante o meu momento de exercício físico. Então, enquanto eu estou fazendo meu exercício físico, antigamente, né, eu costumava pegar muito no celular e ficava vendo stories, sabe? E às vezes eu perdi um pouquinho ali o pique do exercício, isso estava comprometendo muito os meus resultados. E o Espírito Santo começou a me sinalizar em relação a isso. E aí eu peguei o meu livro e comecei a trazer o meu livro para o meu ambiente onde eu estava fazendo exercício. E toda vez que dava vontade de eu ir para o celular, eu ia para o livro e começava a ler o livro.
E eu conseguia saciar, sabe? Se você pega a célula Reframe, você vai entender o que eu vou falar agora. Esse ciclo de recompensa que eu precisava ter, que eu tinha antes com o celular e eu passei agora a ter com o livro. E, enfim, eu comecei a ser edificado e não apenas usar aquele tempo de uma forma fútil ou desperdiçada ali só mexendo em rede social. Eu já falei sobre os apps de agenda e assim tem uma frase aqui, né, de Tony Cook do livro Qualificados que John Wesley destacou, que é líder que não lê não cresce. E por mais que você diga, eu não sou líder de nada na minha igreja local, eu não sou líder de grupo nenhum, você é líder de si mesmo. Então, para crescer, você vai precisar ler. Senão você vai virar refém do que os outros dizem. E você simplesmente vai acreditar no que eles dizem. Então, é muito importante você ler, para você ter conteúdo, para você crescer. Os apps de agenda, eu já dei o exemplo, né, dos apps de agenda. E quando a gente estiver falando ali sobre a questão da parte prática, a gente vai... Eu vou destacar isso aqui, né, que você não precisa se sentir frustrado caso a sua agenda não for 100% cumprida. Vai ter dias que você vai conseguir cumprir tudo, vai ter dias que não, e tá tudo bem. Tá tudo bem, o que importa é que você dê o seu melhor, beleza? E só para encerrar essa parte aqui, para a gente passar para a segunda parte, que é a da aula de organização e liderança da Escola de Ministros, as anotações, né, que eu fiz, e vocês estão tendo acesso aí em primeira mão. Eu queria fazer a indicação de um filme que é muito legal, que é Alexandre, o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso. É um título meio longo, né? Mas é um filme que eu gostaria de indicar para vocês. Ele fala muito a respeito dessa questão do tempo, da administração do tempo e do que é importante, sabe, dentro de dias maus, quando o dia mal acontece. E esse filme ele tinha no Netflix, ele é bem engraçado, é bem legal e eu recomendo ele para vocês assistirem, certo? É um filme de comédia em família e é bem massa. Eu gosto muito desse filme. E quando a gente fala sobre tempo, a gente precisa entender que que o maior mandamento que Jesus deixou, que Deus deixou, na verdade, é sobre relacionamento. Então, quando você de fato precisa estar focando o seu tempo, priorize também os seus relacionamentos, sabe? E quando for para você estar presente em cada uma dessas atividades, esteja de verdade, sabe? Viva cada momento intensamente, evite esse problema do presenteísmo. Se for para você trabalhar, trabalhe da melhor forma possível. Sorria para os seus clientes, para os seus alunos, para as pessoas que estão ali provando do seu trabalho. Faça cada trabalho como se fosse o último da sua vida e como se fosse para aquela pessoa que mais você honra na sua vida, sabe? Mesmo se o cliente for gente boa ou não. Se for para você fazer um curso, fazer uma mentoria como essa que você está fazendo, faça intensamente, sabe? Se entrega, anota, absorva, revise, participe de corpo, alma e espírito do que for proposto e sugue tudo. E se for para estar se divertindo também com famílias e amigos, ria intensamente, ouça intensamente, abrace, sabe? Você não sabe até quando aquelas pessoas estarão presentes na sua vida e é muito importante a gente estar de verdade, de cabeça em tudo que o nosso tempo e a nossa vida está presente, beleza? Então, eu vou separar essa mentoria em duas partes para não ficar muito grande e eu espero que vocês tenham absorvido bastante nessa primeira parte. Põe em prática e cada um desses princípios, porque eu sei que vai abençoar muito a sua vida, viu? Grande abraço!